Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo novamente ao canal. Espero que você esteja tendo um dia super abençoado aí. Mais um vídeo aqui para abençoar seu dia. Nesse vídeo de hoje eu quero dar 3 dicas para cristãos que está pensando em se casar. Você é uma pessoa cristã? Uma pessoa que teme a Deus e você está pensando em casar, essa dica eu acredito que pode mudar a história do seu casamento, o seu futuro. E são 3 dicas espirituais, ok? São 3 dicas espirituais que podem revolucionar, pode mudar completamente o seu futuro, o seu casamento. Vamos lá, né? Como talvez alguns de vocês sabem que, né, eu trabalho na área da libertação, eu sou um pastor e eu já ministrei muito para casais. Continuo ministrando. E o que acontece com o casal cristão muitas vezes? A pessoa, né, ela vai para a igreja, ela conhece lá um rapaz, conhece uma moça na igreja e pensa que só pelo fato dela estar na igreja já é o suficiente. E muitas vezes ela casa com uma pessoa que está ali na igreja. Ela, né, namora, casa, e daí depois que ela casa, ela realmente começa a perceber que com quem ela casou não era aquilo que parecia. E por quê? Porque muitas vezes a pessoa, ela vem para Cristo, antes de ela se converter, ou até mesmo muitos, até mesmo depois está na igreja, ainda não muda o estilo de vida e continua tendo uma vida errada, uma vida de relacionamentos errados. Muitas pessoas estão dentro da igreja, dentro mesmo da igreja, já namorou com, né, já namorou com várias pessoas. E o que acontece quando uma pessoa, ela casa com uma pessoa que vem de vários relacionamentos, principalmente, né, quero colocar uma ênfase, principalmente de uma vida de relações sexuais. Se é, por exemplo, né, se está namorando uma pessoa e que essa pessoa ela já teve muitos relacionamentos, e principalmente sexuais, com outras mulheres, né, ou com outros homens, o que acontece no mundo espiritual, há algo se chamado laços de alma. Tem pessoas que ela casa, ela ama o marido, ela ama a mulher, mas ela não consegue parar de pensar, ou ela esquecer os relacionamentos do passado. Principalmente, eu falei em um vídeo recente sobre sonhos. Pessoas, quando tem laços de alma com outras pessoas, sempre ela tem pensamentos. Ela pode estar casada e continua ainda pensando em relacionamentos sexuais que ela teve no passado. É um laço de alma. Compartilhar um testemunho aqui rapidinho com você que aconteceu. Uma vez, eu, né, em uma das minhas conferências aqui na Califórnia, uma irmã, ela veio na nossa reunião e ela pediu para mim orar por ela. E eu comecei a orar por ela e eu via um laço de Satanás para destruir o casamento dela. Eu senti muito forte orando por ela que o diabo ia tentar destruir o casamento dela, e senti que
tinha algo no casamento dela que precisava ser quebrado. E eu falei com ela, falou, olha, eu não tenho nem ideia do que você está falando, até porque eu já sou casada há 10 anos. E meu casamento está muito bem. E eu não sei do que você está falando. Eu falei, amém. Né? Daí, essa moça voltou algum tempo atrás para a reunião. Eu olhei para ela e falei a mesma coisa. E eu não lembrava dela, não sabia quem ela era, até porque ela veio somente, né? Aquela, se não me engano, era a segunda vez que ela tinha vindo. E quando eu ministro na vida de uma pessoa, muitas vezes eu nem lembro o que eu falei para ela depois, porque quando você está debaixo da unção de Deus, é algo ali fresco, é algo que desce, é algo que, né, são revelações, são coisas que Deus mostra e que muitas vezes a gente nem lembra mais depois que a gente terminou de ministrar, porque é para aquele momento, é algo que Deus está fazendo ali naquele momento. E, né, então, daí essa moça, ela veio, né, para pedir oração novamente. Eu orei e eu falei para ela praticamente a mesma coisa que eu tinha falado para ela algumas semanas atrás. E ela, dessa vez, ela pegou assim e falou assim, olha, você tem como ministrar para mim então, para minha família, porque já é a segunda vez que você fala isso para mim, eu não sei o que você está falando. E daí eu peguei com mais duas pessoas, duas das pessoas que trabalhavam comigo na área de libertação, duas pessoas que eu tinha treinado, né, duas pessoas do grupo de oração, intercessão que eu tenho. A gente marcou uma consulta, marcou um privado para ministrar na vida dessa irmã. E daí o que aconteceu? Deixa eu parar o carro aqui um pouquinho. Daí o que aconteceu? Eu marquei, a gente, né, começou a orar por ela. Eu comecei a orar por ela. E daí eu perguntei para ela, eu falei assim, você tem algo que você ganhou, que você ainda tem com você, seja uma joia, seja um presente, seja alguma coisa de pessoas, de relacionamentos passados? Ela falou, não. E eu falei, você sonha com pessoas do passado, relacionamentos sexuais, essas coisas? Ela, não. E daí eu continuei fazendo pergunta para tentar identificar qual que era o problema, o que estava acontecendo. E daí, do nada, ela falou, não, sabe de uma coisa, Fernando? Eu tenho sim, eu tô tendo, de vez em quando eu tenho sonhos. Eu tenho sonhos com o meu ex-namorado. Eu tenho sonho com ele, de estar tendo relação sexual com ele. Eu falei, tá vendo? Então já é algo, né? Porque não é normal, você tá casada há 10 anos com seu marido e você ainda continua tendo sonhos de relação sexual com uma pessoa de 10 anos atrás. Então, daí ela falou assim, e outra coisa que eu nem tinha pensado, Fernando, é que quando nós estávamos em relacionamento, quando eu namorava o meu ex, eu tatuei as iniciais do nome dele no meu braço para que a gente ficasse junto para sempre. Olha só. Então aquilo ali foi a legalidade do diabo na vida dela. Né? Muitas vezes o que me surpreende muito é que nós cristãos, nós não somos seres carnais, nós temos que ser seres espirituais, seres que têm discernimento do mundo espiritual. Infelizmente, a maioria dos crentes são tudo crentes carnais, crentes que não conseguem discernir nada, que não tem discernimento espiritual para nada, crentes que o diabo está na cara dela e ela não consegue ver. E então eu falei, é isso daí, irmã, é isso daí. Você tem a inicial, você tatuou, você fez uma marca de sangue, né? Você fez uma marca no seu corpo tatuando o nome do seu ex. E ali foi um pacto que você fez com ele,
menos, você talvez não sabia, mas você fez um pacto com ele. E naquele pacto você falou que ia ficar com ele para sempre, e você não está com ele mais. Então o diabo usou daquela situação para prender você com ele no mundo espiritual. Então algo tem que ser rompido entre você e ele no mundo espiritual. E daí eu peguei, coloquei as mãos na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, o demônio que tem atuado na vida dela para destruir o casamento dela e que entrou através desse pacto, quando ela fez essa tatuagem no corpo, que ia ficar para sempre com o namorado dela, quando ela estava em relação com esse rapaz, todo o demônio que entrou na vida dela, por ela estar em pecado, tendo relações sexuais com o namorado, e que nunca deixou a vida dela e continua seguindo a vida dela até hoje, eu ordeno que você manifeste, demônio. Quando eu falei isso, essa irmã, ela caiu no chão, a língua dela soltou para fora assim, parecia uma serpente, e começou a vomitar, e ela foi liberta. E depois ela falou que ela veio testificar na conferência, falou, Fernando, o meu casamento eu pensei que estava bem entre eu e meu marido, mas depois dessa libertação que eu passei, há uma paz, há algo assim tão forte entre eu e meu marido que não existia antes. Parece que algo colou nós, como, trouxe nós mais perto, e Deus fez algo tremendo no nosso casamento. Então, laços de alma. Muitas pessoas, elas nunca quebraram laços de almas. Laços de almas, eles são formados através de promessas. Você namora uma pessoa e você fala, eu vou ficar com você para sempre, você é o meu para sempre, e você faz, tatua o nome da pessoa no seu corpo, você cria relação sexual. Aquilo que mais amarra uma pessoa na outra é relação sexual. Quando você tem relação sexual com um namorado, com namorada, você está no natural, e no mundo espiritual você está se unindo. A Bíblia diz que quando você deita na cama, quando você se une em relação, você se torna um com aquela pessoa. E muitas pessoas, elas vão de relacionamento em relacionamento, e ela nunca passa por libertação nessa área. Então, a primeira dica aí, você quer casar? Você está querendo casar com sua namorada, com seu namorado? A melhor coisa que você pode fazer, é você quebrar todos os laços de alma que você tem com pessoas, relacionamentos anteriores. Se você ainda continua tendo pensamentos, fascinações, desejos, se ainda você luta com pensamentos de relacionamentos passados, você tem um laço de alma e você precisa ser liberta desse laço de alma. Amém? A segunda dica para a pessoa que ela quer casar, o cristão que está querendo casar, e isso é muito, muito forte, tanto para mulher quanto para homem. Se você quer casar, você quer ter um casamento maravilhoso, um casamento abençoado, você tem que se livrar. Se você tem problema nesta área, você tem que passar. Você não pode casar com esse problema, que é vício na pornografia. Vício na pornografia vai destruir o teu casamento. Se você é uma pessoa que tem vício na pornografia e pensa em casar, você está correndo um grande risco de passar por um divórcio, de casar e daqui a alguns anos você perdeu seu casamento, porque o vício da pornografia destrói. O vício da pornografia arrebenta com o casamento. O vício da pornografia, ele é a porta que Satanás mais usa para destruir um casamento. Eu vou te contar, você é um casal cristão, para os casais cristãos,
né, que andam com Deus, que amam a Deus, que são firmes no seu relacionamento, você pode testificar. Você é um casal cristão que tem passado por problemas financeiros, você vence. Qualquer problema, é doença, você vence. Agora, quando há pornografia, quando há essa desgraça no casamento, que é o vício da pornografia, não há casamento que aguente. Você pode passar por problemas maus financeiros, você passa por doenças, você passa por o que for, mas quando há no casamento um problema de pornografia, é muito raro o casamento que consegue continuar em pé. Então, você é um casal novo aí, você quer casar, se você tem problema de pornografia, se você sempre está aí olhando pornografia, sempre está na luta da pornografia, a melhor coisa que você tem que fazer é não se casar até que você vença esse mal na sua vida. E outra coisa de extrema importância é a pessoa, o seu namorado, a sua namorada que você está pensando em casar. Você tem a obrigação de falar para essa pessoa que você tem problema de pornografia. Por causa que se você entrar no seu casamento com problema de pornografia, escondendo para sua namorada, para o seu namorado que você tem problema nesta área, você está fazendo um desfavor para essa pessoa, porque essa pessoa precisa saber disso, porque essa pessoa que você vai casar é a pessoa que vai poder te ajudar. Eu não estou falando para você desistir do relacionamento, para você não casar, mas eu estou falando que você não pode. A pornografia no casamento, a pornografia na vida de uma pessoa é uma porta muito grande para Satanás entrar, invadir, destruir. Amém? Então, você quer ter um casamento abençoado? Se livre. Vá para o seu pastor, para uma pessoa que ministra libertação, para um aconselhamento. Fale: olha, eu estou pensando em casar, mas eu tenho um problema de pornografia, esse problema tá destruindo a minha vida, eu não consigo parar de assistir vídeos pornográficos, eu amo a minha namorada, eu amo o meu namorado, mas eu não consigo vencer nessa área, eu preciso de ajuda. Você tem que se abrir, você tem que procurar ajuda, porque se você casar com esse problema, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você vai sofrer com as consequências desse problema. E a terceira e última, o vídeo já está longo já, mas a terceira e última que é de extrema importância, se você quer ser vitorioso no seu casamento, é de você, antes de casar, passar por uma ministração de quebra de maldição. Especialmente se você pensa em casar e você vem de uma família, assim como eu vim, de uma família arrebentada, de uma família totalmente quebrada, de uma família de divórcios que nunca foi feliz na vida, na área do casamento. Se você tem maldições hereditárias na sua vida, se você vem de uma família quebrada, que divórcio, separação, filho fora de casamento, essas coisas é normal, você precisa ser liberta. Talvez você não saiba, mas você carrega maldições na sua vida, você carrega há espíritos familiares que acompanham você e que você precisa de passar por um aconselhamento e você precisa passar por uma ministração de quebra de maldição. A melhor coisa que você tem, que você pode fazer, você e o seu, o seu futuro marido, esposa, de vocês dois
passarem por uma ministração desta, de vocês poderem e falar, não, nós não vamos casar enquanto a gente não for ministrado nessa área, porque se tem algo escondido na nossa vida, porque Satanás, ele é o mestre de se esconder. O diabo ama se esconder, e ele se esconde ali na vida da pessoa, e ele fica ali, entra ano, sai ano, e ele fica ali, ó, destruindo, porque a Bíblia diz que o Satanás, ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então o diabo fica ali escondido, só causando destruição. Quando você passa por ministração de quebra de maldição, o diabo que está escondido ali, ele manifesta. E quando ele manifesta, ele tem que sair, e aquilo que ele vinha fazendo é quebrado e é jogado por terra. Então, você quer casar? Passe por uma ministração de libertação, de quebra de maldição de família, especialmente se você vem de uma família arrebentada, de uma família com problemas na área de relacionamentos, na área de divórcios, para que você não venha a ser a próxima vítima, você não venha a ser a próxima pessoa da sua família que passa por um divórcio. Amém? Eu espero que esse vídeo venha ministrar a tua vida. Aquilo que eu compartilhei com você são coisas espirituais. Eu sei que o carnal, ele vai talvez até dar risada, falar, esse cara é doido, o que ele está falando não tem sentido nenhum. Mas este vídeo é para os crentes espirituais que entendem que o mundo espiritual é verdadeiro. Amém? Tem muitas pessoas que ela não acredita em nada que é espiritual, porque é crente carnal. Crente carnal só aceita coisas carnais. Mas o crente espiritual, ele recebe a confirmação no Espírito. Quando ele ouve alguma coisa que é espiritual, por mais que a fé dele esteja abalada, por mais que ele não seja firme, mas testifica no coração dele. O carnal, ele dá risada, ele zomba, mas o espiritual, ele se abre para as coisas divinas. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um dia super abençoado. Pense nessas palavras, peça ao Espírito Santo para ministrar na tua vida, porque com certeza o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele vai ministrar na tua vida e vai trazer à tona, ele vai trazer para a luz tudo aquilo que é trevas, tudo aquilo que está escondido e que o inimigo quer usar para destruir a tua vida. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like para fortalecer o canal, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, a paz.